Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Quinze horas e 8 minutos. Hoje é quarta-feira é dia de empreendedorismo. Estamos iniciando aqui uma nova fase do empreendedorismo e agora eu vou conversar com o Flávio aqui sobre essa fase tão importante. Nós já estamos em outubro, meio de outubro, né? Faltando aí 77 dias, 77 dias para terminar o ano, né? Pessoal preocupado com o ano que vem, vestibular, uma série de coisas. Primeiro, seja bem-vindo, Flávio. Boa tarde. Obrigado, João. Boa tarde, Washington, boa tarde, Anderson. E boa tarde aos nossos queridos ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? No estúdio CBN para falar de empreendedorismo. A partir dessa semana nós vamos mudar um pouquinho, João. Sim. Até a pedido de ouvintes nossos, que são pais de estudantes que estão nessa fase tão importante, que decidir a profissão, né? De escolher que curso vai fazer. Então a gente tem recebido aí vários pedidos para, olha, por que você não apresenta as perspectivas de cada profissão, né, para que esses estudantes possam ter, ou as pessoas interessadas em um novo curso, numa nova profissão, possam ter melhor conhecimento para tomar a sua decisão, né, sobre a sua escolha profissional. Então, a partir dessa semana, nós falaremos a cada semana, a cada quarta-feira, de uma profissão, né, que é interessante e tem procura dos estudantes. E essa semana, não podia ser diferente, pensando no que é importante para o desenvolvimento do nosso estado, no carro-chefe do nosso estado, que é o agro, né? Nós vamos falar de agronomia, vamos abrir falando de agronomia. E para isso eu trouxe aqui o professor Dr. Carlos Bezerra, coordenador do curso de agronomia do Univag, para bater um papo com a gente sobre a agronomia, o curso, a profissão, as perspectivas profissionais. Seja bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Carlos. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos aqui do estúdio, aos ouvintes que nos assistem. É um prazer estar aqui para falar sobre essa profissão. E se vocês não segurarem um pouco, eu vou passar a tarde inteira aqui, que eu adoro falar sobre agronomia. É bacana falar do que a gente gosta, né? Muito bom. E é interessante, Flávio, que é o seguinte, você que está nos ouvindo, durante o programa vamos esclarecer algumas coisas. Existe idade para fazer agronomia? Eu estou numa profissão e de repente quero ir para o campo do negócio, de agronegócio, posso. Se eu tenho outra faculdade, fica mais fácil. É muito difícil a relação de trabalho, de empregabilidade depois. Quais as possibilidades? A agronomia faz exatamente o quê? Só pode fazer um tipo de atividade? Pode fazer várias atividades? Tudo isso nós vamos esclarecer aqui hoje. Isso aí, a ideia é essa. Mas até para que os nossos ouvintes conheçam mais o Carlos, né, estreitar mais esses laços via rádio, eu queria que você se apresentasse, fique à vontade. Como que você chegou na agronomia? Da onde você veio? Joia, vamos lá. Bom, a relação com a agronomia vem de infância, né? A família sempre teve um pé na roça ali, e isso me deixou muito à vontade na hora da escolha do curso. Mas formei em agronomia, né? Formei na Federal Rural do Semiárido, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por isso que eu gosto bastante da parte de irrigação, porque me criei ali na agricultura irrigada. Você é de Mossoró? Não. Eu sou sergipano, formei no Rio Grande do Norte, fiz minha pós em Minas Gerais. E aí, de Lavras, eu terminei o doutorado e o pós-doc lá e vim para Cuiabá em 2018. E a minha área mesmo de atuação, eu hoje sou professor do Univag, sou entomologista. Para quem não é familiarizado com o termo, a entomologia estuda os insetos. Quando nós falamos de entomologia agrícola, é aquela que estuda o controle de pragas agrícolas, usando várias estratégias, né, da maneira mais ecologicamente correta e que funcione bem. Então, hoje estou como coordenador do curso, já há alguns anos, e também sou conselheiro regional do CREA Mato Grosso, né? Então, com a cadeira que o Univag ocupa dentro do conselho. Muito legal essa iniciativa. E não é só os jovens, né? Ela é útil para as pessoas que pensam em um relacionamento profissional também? Sim, né? Com certeza. Não tem idade, né, João? E nós temos procura por pessoas, inclusive fazendo segunda graduação,
né? Temos procura, não, principalmente hoje nós temos também agronomia noturna, Sim. né? Então, o público do noturno, nós temos alunos que já estão no mercado de trabalho. Então, às vezes já tem, inclusive, uma graduação, ou ainda não tem, mas tem esse desejo e começou a vida. Nem todo mundo pode começar a vida ali já fazendo, vou fazer a sequência bonitinho, né? Fundamental, médio, superior. Então, a pessoa terminou o médio, né? Foi para o mercado de trabalho e agora ela quer uma qualificação para melhorar de vida, ter uma melhoria salarial e uma profissão bacana, né? Que, para mim, é uma das mais legais. Ô, Carlos, até para introduzir os nossos ouvintes no tema, assim, dá uma visão geral do curso de agronomia para a gente. Tá, vamos lá. A agronomia, ela é uma engenharia, então a gente usa muito o termo agronomia, mas quando o aluno recebe o diploma, ele é engenheiro agrônomo. Então, por isso ela está dentro do CREA ali, né? O Conselho de Engenharia. Então, a agronomia ela é uma ciência que muitas vezes as pessoas pensam que você está ali só cuidando da planta em si, do adubo, das pragas, mas é uma profissão que lida com tantas coisas que quando o aluno entra, ele fica em dúvida. Ele entra certo de que ele quer algo e ele sai em dúvida de qual daquele monte de coisa ele quer. Por exemplo, o aluno que se formou ali, o profissional formado, ele pode trabalhar com a comercialização. Então, se é uma pessoa muito comunicativa, que gosta de negociar, ele pode trabalhar com a comercialização, que inclusive na lei do agrotóxico compete ao engenheiro agrônomo, né, atuar nessa parte aí de fiscalização e comercialização de insumos agrícolas, né, de agrotóxicos. Nós temos uma parte zootécnica no curso, então tem muito essa pergunta de estudante que quer entrar para fazer e fala, mas eu quero mexer com um pouco da parte animal. Claro que respeitando as barreiras de cada profissão, dentro da agronomia nós vimos a produção de aves, suínos, né, de bovinocultura. Mato Grosso é a referência quando a gente fala da produção de carne, né? Então, parte de ração, produção de forragicultura e pastagens, então cuidar dos pastos também é uma atribuição. A parte da engenharia, geoprocessamento, agricultura de precisão, que está muito em alta, também é um ramo. Bancos, então muita gente não sabe que o agrônomo pode trabalhar no banco. Então, dentro do banco, quando você quer um crédito, por exemplo, agrário ali, quem faz a análise para ver se o que você se propõe a produzir dentro de uma área faz sentido para que o banco tenha uma segurança em liberar aquele capital. Imagina você tem um solo com 30% de profundidade e pede dinheiro para plantar eucalipto. Então, o banco dificilmente vai receber esse dinheiro de volta. E aí tem que ter alguém especializado para ter esse discernimento. Né? Com certeza. Então, pelo que você está falando aí, existe uma gama muito grande de possibilidades dentro da engenharia agrônoma, né? A ideia mais antiga que existe do agrônomo é aquele que fazia análise da terra, né? Ia lá para saber quantidade de insumos que colocaria naquela terra para ter melhor produção, né? Mas eu queria que você falasse, antes da gente entrar nisso, o papel fundamental. Eu sou mato-grossense, né? Então, assim, mato-grossense desde sempre. O papel fundamental da agronomia dentro do desenvolvimento econômico de Mato Grosso. Eu acho que é uma coisa que vocês devem discutir muito. Qual que foi o papel da agronomia dentro disso? Bastante, né? Na realidade, o agronegócio é o motor do estado. Mato Grosso, se fosse um país, talvez seria o país mais forte na produção agrícola que nós temos. Então, eu acho que quem cursa agronomia aqui em Mato Grosso, né, tá no lugar que eu considero ideal, excelente. Nós conseguimos ver o quanto não só capital desenvolveu em volta do agronegócio, mas como o interior está desenvolvido, né? O quanto nós temos de propostas de futuro e um futuro próximo, né? De portos, de malha viária, ferroviária, né? Toda essa infraestrutura que cresce por nada além do agro, né? O agro é o motor, no caso de Mato Grosso, de todo esse desenvolvimento. Eu falo isso porque, Flávio, no início dos anos 80, em 78, 79, começa a desenvolver Lucas do Rio Verde. E hoje é um dos ícones da produção brasileira, né? E uma das pessoas que era responsável ali era meu parente. E nós passamos ali naquela época, minha família. E eles ofereceram terra para a gente. Meu pai, que sempre foi da terra, mas da terra
de alta produção, da terra que não tinha que colocar nada, era da pastagem, tá? Falou, o que eu vou fazer aqui? Essa terra não produz absolutamente nada, né? Estou falando aí de 81, 82, né? Hoje é um das hectares mais caras em termos de produção estado, né? no Brasil. E o que foi possível? Ela sair dessa condição, e aí eu conheci, era só um capim que dava no máximo 1,5 palmo de tamanho, e aí onde era a própria cidade, né? As árvores enormes lá davam 1,5 metro, tinha 50 curvas, porque era tão fraca que ela não subia reto, ela subia fazendo curva, e hoje de repente um solo tão produtivo. Sim, na realidade o avanço da correção de solo e o entendimento do solo do Cerrado, ele foi incrível nessas últimas décadas. Nós estamos falando aí de mais ou menos 45 anos, né, que você pontuou. E uma característica do solo do Cerrado é que é um solo ácido. Então, essa acidez do solo foi uma das primeiras barreiras que foram enfrentadas no período inicial, né, dos colonos chegando aqui, né? O pessoal subiu muito do sul para cá. E depois que foi aprendido como lidar com esse solo, a correção com o calcário, né, os nutrientes que estavam limitando essa produção, né, por sua falta. E nós começamos a entender, por exemplo, no caso de soja, além de complementar com nutrientes, nós tivemos algumas coisas como a inoculação de sementes com micro-organismos para que a gente tenha o que é conhecido como FBN, que é a fixação biológica do nitrogênio. Então, hoje você não faz a adubação nitrogenada na soja porque tem um micro-organismo que vai junto da semente para que essa soja possa capturar da atmosfera, né, esse nutriente. E aí nós entendemos como são as curvas. Num solo ácido, a adubação que você coloca, a planta não consegue absorver. Sim. Na hora que você atinge o pH ideal, você disponibiliza esses nutrientes para as plantas, né? E aí, ouvinte, você está entendendo agora o porquê que é engenheiro agrônomo, né? Sim. Ô, Carlos, isso é que área de atuação do agrônomo? Essa questão de corrigir o solo, preparar... Sim. Isso está dentro de que área? Isso está dentro da área de nutrição de plantas e fertilidade do solo. E até pegando o gancho nisso, assim, até para quem está nos ouvindo entender melhor as possibilidades de atuação do agrônomo, quais as áreas que um jovem que está escolhendo a profissão e decide por agronomia, ele tem perspectiva de atuar e escolher? Você falou, olha, são tantas áreas, né? Vamos repassar isso, porque eu acho que isso é uma informação importante para os nossos ouvintes. Vamos lá, são bastante. Então, vamos começar da parte da engenharia, que talvez, às vezes, eu até vou aproveitar para encorajar você que está assistindo e pretende fazer agronomia. Nos primeiros semestres, nós temos um conteúdo mais da engenharia. Então, não assusta, porque é uma parte muito interessante e necessária, né? E você pode ter muitos benefícios, porque os engenheiros hoje, a parte de engenharia na agronomia, ela está sendo muito demandada. Desde o geoprocessamento, construção a parte de barragens, né? Análise de dados. Análise de dados, né? Então, a gente tem... Mas pegando ali, nós temos a parte de construções rurais. Então, o profissional formado pode atuar na construção, no meio rural, né? Entendendo de ambiência para esses animais, conforto, Mato Grosso, conforto térmico para que esses animais possam estar em uma instalação que melhore a temperatura ali, a sensação térmica desses animais ali no interior. Nós trabalhamos a parte topográfica, então toda essa parte de sensoriamento remoto, geoprocessamento, mapa, tudo isso é feito pelo agrônomo também. Nós temos a parte de irrigação, então ele tem que entender de meteorologia, climatologia, a parte de irrigação e drenagem. Isso já tem uma base de hidráulica também no conteúdo, aonde ele consegue fazer projetos de irrigação. Nós conseguimos ver algumas regiões aqui do estado de Mato Grosso em que é cheio de pivôs centrais, né? Então, se você vai ali à região de Primavera do Leste, por exemplo, nós temos uma quantidade de pivôs ali,
E esses pivôs também são dimensionados, a exigência hídrica, né, a tubulação, o tamanho de pivô, tudo isso é estudado. Nós temos também uma coisa, vou falar que é nova, mas já existe há bastante tempo, claro. Mas é uma novidade aqui para o estado que sempre esteve acostumado a usar pivôs, né, a aspersão. Mas nós temos também o gotejamento. Sim. Então, a irrigação por gotejamento promove uma economia muito grande de água. Então, como a gente pensa muito em futuro, a água é um recurso, né, extremamente a ser pensado em sua conservação de ontem, né? Então, essa conservação da água entra muito nessa irrigação localizada, onde nós já temos, inclusive, hoje a opção de enterrar os tubos gotejadores, né, a tubulação que vai gotejar, e você não enxerga. E você consegue gradear em cima dessa área, porque está numa profundidade que não é danificado pelo disco do implemento. Então, esse planejamento da irrigação, esse dimensionamento é feito também pelo engenheiro agrônomo. Então, diminui até manutenção, olha só quanta estado coisa. De temperatura tão alta, né? Porque fica externo. Sim, ele enterrado, ele está protegido da degradação, né? Ultravioleta. Deve ter maior durabilidade também, né? Sim, eu acredito que em torno de 30 anos um equipamento desse. Né? E outra coisa, quando você tem na raiz ali, né, a água sendo liberada no sistema radicular, você já pode diluir o adubo e enviar, que é o que nós chamamos de fertirrigação. Sim. Então, essa fertirrigação, a planta não recebe só água, ela recebe só água em alguns momentos e em outros momentos você pode misturar o adubo, passar isso nessa água da irrigação e se chama fertirrigação. Com isso, é muito mais prático e a produtividade ela dá um salto. Porque quando você faz as adubações a lanço ali, tem adubo plantio e depois a gente chama de cobertura ali, né? Vai a lanço, né? Aplicando. Não pode ser feito em muitos momentos porque você onera com o maquinário para fazer essa atividade. Mas no gotejo, você pode dividir a adubação, aquele pouquinho diário que a planta precisa, todos os dias, se você quiser. E tudo comparando isso com a medicina, é como se colocasse o remédio no soro, né? Exatamente. Já vai direto para lá. E essa área também é uma área, né, que está desde sempre importante, mas unindo com a área do seu doutorado é uma área que tem ganho evidência, né, que é a questão de controle de pestes, inclusive com os defensivos biológicos, né? Sim, uma área crescente, isso é inegável, é a área de bioinsumos. Então, nós temos no Univag lá tanto a parte de fitopatologia, nematologia, né, o controle de doenças e nematóides, quanto a minha, pessoas com doutorado na área de biológico, de controle biológico. Explica melhor isso para o nosso ouvinte entender. Isso, vamos lá, isso significa o quê? Quando você combate uma praga, né, ou uma doença, você utiliza normalmente, por tradição, inseticidas, né? E o uso de inseticidas isoladamente, ele tem causado alguns problemas de controle. Então, nós começamos identificando falhas no controle, porque usando só aquele mesmo produto, você começa a identificar populações da praga que têm resistência àquela molécula. E uma forma de nós conseguirmos conservar essa molécula e até aplicar menos os inseticidas, que são produtos químicos, então é claro que eles vão ter, mesmo utilizados corretamente, ainda existe o impacto ambiental que nós tentamos a cada dia reduzir. Então você entra com estratégias que na minha área chamamos de MIP. Isso se chama manejo integrado de pragas. Então, o manejo integrado de pragas concilia várias técnicas. Então, quem está assistindo, com certeza já ouviu falar em planta transgênica. Sim. Então, uma planta transgênica é a que recebeu o DNA de um outro organismo vivo para que ela comece a sintetizar, né, alguma substância de interesse. Sim. Então, para controle de lagartas, por exemplo, nós temos o uso de o DNA de uma bactéria colocado na planta, de soja, de milho, de algodão. E com essa inserção, a planta começa a produzir uma proteína que é tóxica para lagarto, mas não para nós, né? Já tem décadas aí comprovado que é extremamente seguro. E você reduz a população desses insetos na área. Então, veja que é uma técnica que já está lá no DNA. Sim. Você plantou, a planta já está protegida, né? Contra algumas pragas, claro, e isso reduz muito o uso dos inseticidas, promovendo uma alta produtividade.
É uma tática. Sim. Aí nós podemos entrar com o uso de biológicos. Seria a planta vacinada. Digamos, ela está ali protegida. Recebe né? uma vacina antes de brotar. Mais ou menos. Mas aí essa já é uma Sim. tática. Sim. Outra tática que em Mato Grosso vai ser muito comum para quem planta algodão é o vazio sanitário. Sim. Então nós temos um período em que é proibido que se plante o algodão para que reduza uma praga que é específica do algodoeiro. Então, quando você deixa de plantar, você reduz a incidência dessa praga, que é o bicudo do algodoeiro. Sim. Então, isso é mais uma estratégia. E o uso dos biológicos. Então, ao invés de você utilizar um inseticida químico somente, você pode produzir uma bactéria em uma biofábrica e aplicar essa bactéria na lavoura. Você pode criar um inseto benéfico e me lembra de responder depois se esse inseto benéfico vai depois na fome atacar a lavoura ou não, que todo mundo pergunta isso. Né? Então, você vai com a produção... Eu tenho um testemunho depois do inseto benéfico, que ele me ajudou lá no jardim de casa. Olha aí. Então, com esse benéfico, você produz também. Nós temos tecnologia há bastante tempo, produzindo em biofábricas para fazer a liberação desses insetos na lavoura. É comercial isso, registrado no Ministério da Agricultura. Então, olha quanta coisa eu tenho. Aí eu entro com a lei, eu entro com a planta vacinada ali, eu entro com controle biológico, eu tenho inseticida químico, eu tenho várias outras ferramentas. Uma série de estratégias, né? Então, essas estratégias conciliadas visam o quê? Alcançar boas produtividades cada vez maiores. Então, veja, a gente estava falando do 1980 ali, onde o número de sacas de soja nem se compara à média de hoje. Né? Eu lembro das primeiras ali, quando dava lá 30, 36, as pessoas ficavam felizes da vida por hectare, né? Hoje não compensaria. 15 horas e 29 minutos. O Washington chamando a gente? Vamos para o intervalinho para o repórter CBN. Um minutinho já estamos de volta falando hoje de agronomia. No retorno vamos falar qual que é o investimento, quanto tempo se recupera o investimento, quanto você gasta para fazer e quanto você vai ganhar. Só um minutinho, estamos de volta. Com o Estúdio CBN, agora às 15 horas e 35 minutos. Hoje, quarta-feira, é dia de empreendedorismo. Hoje estamos com um programa muito especial. Aliás, vamos ter daqui até o final do ano programas extremamente especiais, onde vai estar falando das profissões, dos cursos universitários, que tipo de curso que você faz. Hoje estamos aqui com o agrônomo e professor Carlos Bezerra, falando de agronomia. Professor, veio algumas perguntas aqui. Começamos a falar da formação da área de engenharia, depois foi a questão de análise de insetos, solo, água, e alguns fizeram a pergunta ali. Um fez uma pergunta assustado. Escuta, estuda muito matemática? E outro já perguntou assim, oba, estou gostando porque estuda biologia. É real? Estuda isso? Quais são as áreas básicas do conhecimento que faz parte da formação do curso? Vamos lá. Estuda matemática e estuda biologia, né? Eu considero a parte matemática da agronomia bem inferior das outras engenharias. Então, você não faz dois cálculos, duas físicas, né? Você tem um cálculo, realmente, né? Você tem uma física, para que isso te prepare para entender a hidráulica, a meteorologia, máquinas e motores agrícolas, né, a parte da mecanização, geoprocessamento, alguns cálculos básicos mais importantes, né, como cálculo de preparo de cauda de inseticidas, de fungicidas, herbicidas, sementes por hectare, dimensionamentos. Então, realmente tem uma parte ali que eu considero menor do que uma engenharia mecânica, da engenharia civil. Né? E hoje qualquer curso tem, não tem jeito, matemática. Eu sinto dizer isso. Né? Se você for fazer gastronomia, você vai ter que ter lá a questão de matemática para fazer cálculo. Não tem nada mais ligado à matemática do que você fazer o cálculo na panificação. Né? É um cálculo complexo. Educação física, a hora que você vai ver taxa corporal, essas coisas, tem matemática também. Então, a gente tem que largar um pouco o preconceito que vem do ensino médio. E tem uma questão que eu posso falar muito bem abraçar, disso, Flávio. A matemática é legal. Flávio, eu fui professor de matemática na escola básica e no ensino médio. Só não fui na faculdade, tá? Sem ser formado em matemática. Eu nasci com a cabeça meio matemática, foi fácil isso. Tem uma questão em relação à matemática agora que se utiliza nos cursos e a matemática que traumatizava. Hoje a gente utiliza muito mais a matemática através de ferramentas. Não usamos mais aquele cálculo seco no papel o tempo todo. Lógico que você precisa entender a estrutura, entender o método. Mas a matemática não é mais tão sofrível hoje.
mais interessante hoje, de repente, você lidar com a área de tecnologia, de saber colocar na tecnologia os dados que você quer para chegar a esse cálculo, né? Professor Carlos, eu sou da época que a gente ia medir uma área de terra, né? A gente ia lá com a fita, tinha que fazer o percurso, fazer o desenho no papel, fazer as curvas, separar as curvas para fazer a medida para ter a maior aproximação. Eu, em finanças, fazia cálculo de juros com tabela logarítmica. Exato. Né? Hoje você coloca a área lá, pega o desenho, coloca, vê a metragem lá, lógico que faz, está resolvido. Então, assim, não tem mais esse sofrimento todo, né? Não. Na minha época também, a gente tinha... segurava uma régua junto com um teodolito e ia fazendo as visadas, era época da agrimensura. Isso, hoje você tem uma estação total para fazer esse serviço, você tem o satélite, você faz a conferência com o drone, né? Então nós temos, esses cálculos foram muito resumidos que a máquina faz. Sim. Né? O aluno em sala vai usar uma calculadora científica simples. E a matemática hoje, aí é importante os nossos ouvintes compreenderem isso, nós vivemos hoje numa sociedade da informação. Né? Então, a análise de dados hoje, ela está em qualquer profissão. Né? Para você tomar uma boa decisão, a decisão tem que ser embasada em dados. Né? Hoje nós temos computadores, computação na nuvem, aprendizado de máquina que permite fazer uma boa análise de dados. Só que você precisa ter as noções de matemática para saber lidar com isso em qualquer profissão, minha gente. Então, é preciso romper esses preconceitos, essas barreiras, porque o mundo hoje, mais do que nunca, é estatístico, e estatística tem a ver com matemática. E a filosofia, a gente tem que usar matemática para o princípio lógico, isso não é problema. O Joel mandou uma mensagem, obrigado, Joel, primeira vez que ele manda mensagem, ficou interessado. Ele contou uma história aqui, que é o seguinte, ele tem 46 anos, ele é filho de comerciante, sempre foi urbano, só que sempre chamou atenção essa questão agrícola, essa questão do campo, ele tem uma paixão por isso. Ele formou em administração de empresa e ele pensa o tempo todo em fazer uma mudança. E ele perguntou o que a gente acha aos 46 anos, dá tempo de fazer uma faculdade e investir nessa área? É possível isso, Carlos? Não, com certeza, né? Nós já tivemos alunos fazendo segunda graduação ou mesmo a primeira mais tarde, como eu já mencionei, e também essa questão de, eu sou uma pessoa urbana. E às vezes a pessoa essa é a questão dele, né? Que ele nunca teve tanto contato com a terra. Tem como ele ir para essa área e se dar bem? Tranquilamente. Se nós pegarmos, né, o Univag comemora esse ano 35 anos, né, de existência, nascido em 99, e o curso de agronomia, eu estou aqui com a edição comemorativa, 25 anos do nosso curso. Sim. Então, no começo, realmente, você tinha um percentual altíssimo de alunos já filhos de produtor. Sim. Esse cenário vem mudando. Né? Claro que no Univag ainda temos muitos alunos filhos de produtor, eu diria que mais de 60% seguramente, mas olha quantos agora, 40% das pessoas ali não são filhos de produtores ou têm um contato com o campo, exceto aquele de visitar uma fazenda de um familiar num fim de semana. E elas não têm tido dificuldade alguma, porque com a facilidade de hoje, você assiste um vídeo, você vê uma simulação, uma realidade aumentada, você faz uma visita técnica. Nós temos um campo experimental na nossa instituição com 6 hectares ali. Lá dentro, que é um grande diferencial. Né? Sim, é lá dentro da faculdade. Então, nesse campo, o aluno anda do bloco que tem a aula até a entrada do campo 100 metros. Sim. Né? Ele atravessa a rua e já está dentro do campo experimental. E nesse campo nós temos um pivô central, nós produzimos pesquisa ali, plantando o que for necessário dentro das grandes culturas, né? Feijão, soja, milho, algodão. Nós temos muitas outras culturas ali, né? Afinal, a agronomia não é só a cultura de ciclo anual. Então, nós temos frutas, verduras. Então, ali a gente produz limão, produz mandioca, pitaia. Então, estamos com um cafezal recém-implementado, né? Nós estamos assistindo Rondônia se tornar um grandíssimo produtor de café robusta. Região norte de Mato Grosso também avançando muito. Colniza, o maior produtor de café. Então, hoje nós temos já um cafezal ali, já pensando nesse potencial que temos alcançado para a cafeicultura. Banana, né? Tradicional para o Mato Grossense, a produção de banana. Nós temos uma produção de melão e melancia, que eu acredito como
potencial muito grande para Mato Grosso de produção de frutas. Nós importamos muita fruta Sim. e nós temos potencial para deixar de importar essa muita fruta. E né? esse é um diferencial do Univag também, porque nós temos uma formação toda específica, né, Carlos? Em fruticultura, inclusive é ele Sim. que conduz, porque tem uma grande especialização nessa área, quando ele trabalhou lá na área que é o celeiro disso no Brasil, né? Que é Sim. Juazeiro e Petrolina, aquela região. Então ele trouxe para cá através do Univag e a gente tem capacitado muita gente nessa área, né? De fruticultura, melão, melancia. Bastante. Nós temos feito curso de capacitação para alguns produtores, né? Esse ano nós tivemos eu conduzi uma turma da cooperativa de agricultores da Baixada Cuiabana. Sim. Então o pessoal foi capacitado para a produção de melões e de melancias. Teve um evento recente que nós recebemos. O evento foi tratou de agrotecnologias, Sim. né? E ele trouxe o Luiz Roberto Barcelos, que é considerado o rei do melão. Sim. Ele produz 1 milhão de melões por dia. Nossa. Né? É o maior produtor de melão do mundo. Sim. Então, da boca dele, nós ouvimos a mesma, né, Sim. como dizer, a mesma canção, que vai ali sempre, olha, Mato Grosso tem potencial para se tornar um dos maiores produtores de frutas. Quanto tempo é o curso de agronomia? Ele varia entre o noturno e o integral. No Sim. integral, por ser mais intensivo, o aluno se forma em 9 semestres. Sim. Então, são 4 anos e meio para que ele conclua a graduação. No noturno, se acrescenta um semestre. Então, Sim. são 10 semestres, 5 anos. Isso. Né? A partir de que tempo o aluno já pode fazer um estágio remunerado? Desde que ele entra. Né? Nós já tivemos alunos que entraram, porque as práticas já acontecem desde o primeiro semestre do curso. Então, o aluno tem práticas não só no campo, nós temos muitos laboratórios, né? Nós temos, inclusive, laboratório até de biologia molecular. Então, nós fazemos análise de DNA dentro da nossa instituição, né? Temos projetos com empresas, então a gente está muito conectado com multinacionais do agro, identificando problemas ali e trazendo isso para dentro da sala de aula. Né? Carlos, quero pegar um gancho nisso. Pensando, então, na formação, né? Vamos pegar o curso, naturalmente, do Univag como exemplo, porque nós temos um excelente posicionamento, né, nacional do curso, em termos de qualidade, notas do MEC. Quais seriam os diferenciais que o aluno tem que considerar, que, por exemplo, nós temos no curso do Univag, e qualquer que seja a escolha dele, ele tem que olhar para isso. Ó, como é que eu considero, o que eu tenho que olhar para considerar um bom curso? O que o Univag tem diferencial, né, e que ele tem que buscar? Tá, vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar rapidamente, né, como conselheiro regional do CREA agora, vou abrir esse parêntese rápido. Inclusive eu estive na Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Salvador, né, retornei agora na semana passada, e um dos cases que me assustou, que estava lá na tela dentro da SOEA, foi o caso da agronomia. Os profissionais sem a atribuição mínima necessária. Então, primeira coisa que eu acho que não é só agronomia, tá? Isso, eles usou o case porque era dentro do CREA. Mas nós temos muitos cursos que não conseguem fornecer para o aluno a formação mínima necessária. O aluno ele acaba se formando e nem ele mesmo sente-se capaz, competente, bem formado para se candidatar a determinadas vagas, aceitando subempregos devido à má, né, graduação que ele fez. E no Univag nós vamos para o caminho exatamente diferente. Exatamente, né? Assim, lá a gente está remando em outro sentido, porque lá a gente quer que o nosso aluno saia falando, olha, eu tenho coragem de peitar aqui qualquer coisa que me apareça. Então, eu acredito na minha formação. Né? A gente faz a identificação de tudo que eles precisam, né? Tanto que a gente faz um bate-papo, isso daí é semestral, no máximo anual, com os profissionais do agro ali, que contratam nossos alunos, para entender o que eles estão precisando lá na ponta, para que a gente já forneça aqui. Então, soft skills, né? Como que essa pessoa está lidando com as outras, como é que está
a parte interpessoal dele, como que está a noção de empreendedorismo, né? Que muita gente pensa que empreendedorismo, você vai abrir a sua empresa. Você tem que empreender a sua imagem. Isso. Né? Eu vou vender a mim. Né? O primeiro produto que você tem é você mesmo. Né? E além disso, a empresa quer o intraempreendedor, ou seja, aquele colaborador com características de atitude empreendedora, né? Que ajude a empresa a crescer. E quanto a isso, eu posso dar um depoimento, porque assim, o quadro empreendedorismo foi eu que criei numa outra emissora, inclusive, né? E quando eu criei, eu fui procurado por algumas instituições que iriam trabalhar e teria que trabalhar o produto que se tinha, né? E eu tive dificuldade, quando eu fui eu que procurei o Flávio, dizer assim, olha, se for para vocês, eu tenho coragem de colocar, porque eu sou professor universitário durante muito tempo, como que eu vou trazer uma marca de uma instituição que a pessoa, de repente, pode me associar a essa marca e saber que ela não dá resultado. E fiquei feliz, porque semana passada eu encontrei um artigo que é de uma pesquisa que estão desenvolvendo no Brasil, que inclusive vai chegar aos poderes públicos, né? Que as faculdades aonde não tem a qualidade devida, e aí tem as citações, não vou citar aqui que seria leviano, porque não está sendo publicado, essas instituições, elas diplomam as pessoas, mas não tiram as pessoas do status que elas estão. Na contrapartida, as faculdades que privilegiam como qualidade, antes dos alunos terminar o curso, eles já mudam de status econômico e social. Né? E aí sou testemunha dessa questão do... Isso a gente tem, inclusive, número que mostra, né? A Sim. gente tem pesquisa com os que já se formaram, né? Logo no ano seguinte, Sim. depois de 5 anos. O índice de satisfeito e muito satisfeito com a qualidade da formação e com a inserção no mercado de trabalho passa de 90%. É, um número né? excelente. Então, isso é um número muito bom. Uma pergunta que ficou aí naquela sequência é o seguinte, 4 anos e meio, 5 anos, né? A pessoa terminou, toda a profissão tem um piso. Qual que é o piso da agronomia? O valor, piso, lembrando que é sempre o valor mínimo que deve se receber no mercado. Exato. O piso do engenheiro agrônomo hoje é de 8 salários mínimos. 8 salários mínimos? 8 salários mínimos. Daria 12 mil por aí, 12 e pouco? Já é um bom salário. Um bom salário, né? Para iniciante. Exato, para iniciante. Né? Você assinou sua carteira como Sim. engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma, ali vai ser, né, um piso de 8 salários mínimos. Então, né, me falha se é 8 ou 8,5, mas Sim. 12 mil ali, né? Então, isso acrescentam-se várias outras... Belo piso. Sim. E aí, o investimento, quando eu estou estudando, o valor da mensalidade corresponde a quantos % do valor do piso? Em torno de quanto, medianamente? Menos de 20%, uns 15%, né? Então significaria que com 2 anos eu recupero o investimento total Sim, de um curso. Na realidade, isso eu não ganhar nada durante o curso. Se não ganhar nada. Porque eu considero um valor baixo a ser investido. Sim. Né? Você tem, né, dentro da instituição lá várias formas de ingresso. Você tem desconto, você tem bolsa, você tem parcelamento, né? FIES. O FIES. Só para fazer uma comparação, pegando um valor médio aqui que tem, o curso de medicina, se você não ganhar nada no período, é em torno de 10 anos para você recuperar o investimento. Recuperaria com 2, quer dizer, muito... bem mais alto. Bem mais alto, proporcionalmente, né? Em termos de recuperação, é bem mais rápido. Sim. Carlos, voltando ao curso, à formação, né? O que o aluno tem de benefício, né, ao cursar agronomia no Univag? Lá o que eu digo para você é que nós temos muita coisa, como laboratórios específicos, então não é toda instituição que tem. O nosso campo experimental ali disponível para o aluno, inclusive estágio, então ele pode estagiar, pode procurar a coordenação, pode, gostei mais dessa área, dessa outra, então ele vai ali procurando e ele pode fazer vários, né? Ele passa um semestre acompanhando um professor que pesquisa um assunto, gostei mais de outro, faz um teste, ele pode, eu tenho bolsista que começou lá pelo 4º semestre comigo e vai se formar recebendo bolsa ainda comigo, né, fazendo pesquisa. Nós temos uma proximidade dos nossos docentes no mercado de trabalho, então eles são atuantes. Isso daí é um diferencial muito grande, porque você não pode aplicar o que você aprendeu em 1990, em 2000, e colocar isso como uma verdade hoje.
Então, só o profissional que está lá no mercado de trabalho, atuando como consultor, como pesquisador, como muitos de nós fazemos, é que vai trazer a informação da atualidade. O que está acontecendo agora? Qual que é o problema da safra 23-24 que reflete 24-25? Né? Então, isso eu acredito como algo muito vantajoso. Né? A parte das metodologias ativas que eu acho que são essenciais para um aluno. Então, nós temos projetos integradores pensados em desafios para cada situação que a gente imagina que ele possa enfrentar na vida. Então, um aluno vai ter que procurar um produtor rural e entender, digamos, a gente tem um projeto integrador que é da parte de irrigação. Então, ele vai procurar um produtor rural e ele vai entender qual é a dificuldade daquele produtor para produzir, para implementar uma irrigação, e ele vai fazer o projeto de irrigação para esse produtor. E acompanhado, né, supervisionado pelo docente, e isso já vai encorajá-lo mais, porque ele vai falar, nossa, na minha faculdade eu já fiz um projeto de irrigação. E aí ele vai. Quando chega lá no final, esses projetos são mais, porque já é o projeto Planejamento Agrícola e o último se chama Depois da Porteira. Então, ele, no planejamento, ele vai identificar o que o produtor está enfrentando de dificuldade e tentar ajudá-lo. Às vezes o dinheiro está escapando por aqui e ele não está percebendo, né? E depois da porteira é na hora que ele vai vender. Então, como que a gente ajuda? Tem que planejar o armazenamento, qual que é o melhor canal para escoar essa produção, né? Como funciona isso? Ou seja, ver a cadeia toda. Isso é interessante, João, que além de estar uma visão sistêmica para ele, esses projetos, que é o que a gente trabalha, a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, acontecem em situações reais. Né? Então o aluno coloca em prática o conhecimento, mas ao ser desafiado a resolver um problema ali, a propor uma solução, ele desenvolve também o atitudinal, que é extremamente relevante. Né? Ontem mesmo saiu uma pesquisa, até postei hoje lá no meu Reels do Instagram, que 70% das pessoas da geração Z levam os pais para a primeira entrevista de emprego. Né? E aí, os empregadores reclamando que da falta de atitude, né? Que eles não permanecem muitas vezes porque são muito reativos. Então, é muito importante trabalhar essa questão atitudinal. E isso é um diferencial do Univag. Não só no curso de agronomia, mas em todos os outros, nós procuramos trabalhar essa questão atitudinal. Isso é muito relevante. E uma das questões, até que é o nome do nosso programa, que é empreendedorismo, né, desse quadro, é possível o agrônomo se tornar um empreendedor. A própria faculdade conduz a isso? Com certeza. Ele tem as básicas, né? Empreendedorismo, competências socioemocionais, ele trabalha a criatividade e a inovação dele. E lá na ponta, como a gente já falou, a agronomia é muito ampla, nós temos a parte de logística, né, e comercialização, nós temos a parte de gestão do empreendimento rural, então ele vai sair ali sendo capaz também de empreender. Né? Se ele já tem a terra e ele quer montar um projeto, ele quer buscar um financiamento, ele quer tocar alguma coisa na propriedade, com certeza ele está pronto. Agora, 15h56, está ouvindo Estúdio CBN, hoje com o quadro empreendedorismo. Estamos tratando hoje de agronomia, dos cursos. Daqui até o final do ano a gente vai trabalhar um conjunto de cursos. Você que está nos ouvindo, hoje falamos de agronomia. Você tem algum interesse em alguma área? Toda semana vai ter um. Só você mandar aqui para a gente que a gente adianta. Eu quero saber sobre contabilidade, quero saber semana sobre... Semana que vem vamos falar de ciências contábeis. Ciência contábil semana que vem. Mas eu queria que falasse de uma outra área aqui, sobre jornalismo. Vai vir alguém, se for o caso, em relação a isso, publicidade. O curso que você imaginar aí, manda para cá, que a gente pode... Porque daqui até o final do ano não vai dar tempo de falar de todos. Mas se você mandar o nome para cá, a gente pode privilegiar. Né? Sem dúvida. A gente pode tentar antecipar um pouco essa questão. Agora, João, o que é importante, né, o nosso ouvinte entender é que educação é um investimento que ele está fazendo no futuro dele. Né? Aquilo que você fala sempre, né, é aumentar repertório. Você vai ter sucesso mediante o tamanho do repertório que você tem para fazer a análise e tomar a decisão correta. Né? Então, o repertório é muito importante. O repertório vem pela educação. E educação tem que ser olhada nesse aspecto como um investimento. Né? A gente vê muitos casos de pessoas que acabam optando por um curso, até pela questão do preço, mas que a qualidade não é interessante.
Nós temos, inclusive, no curso de agronomia, nós já tivemos isso, da pessoa estar quase formada em outra instituição, pedir transferência e pedir para... Já teria feito disciplina. Sim. Não, quero começar, né, do zero, Não, né, Carlos? e isso é constante. Nós Sim. recebemos Então, sempre transferências de outras instituições. E por conta disso, né? Ou seja, ele viu, chegou um Sim. momento que, olha, eu não... Então, o que eu consigo garantir no Univag é assim, a seriedade e a qualidade da formação. Então, lá, você tem a certeza que você vai sair bem formado, né, e com um diferencial para o mercado de trabalho, que é o que a gente quer. Uma pessoa busca educação para melhorar de vida, né? É isso que ela quer. E é isso que a gente se empenha cotidianamente para fazer, ajudar você a melhorar as suas condições de vida. Quem está assistindo esse programa e ficou interessado, opa, quero fazer agronomia. Quando que é o vestibular? Qual que é o procedimento? O que eu tenho que fazer? Como que eu chegaria a esse curso? Então, o vestibular para agronomia vai estar aberto a partir do mês de novembro, né? Sim. Então, ele tem lá a possibilidade de fazer o ingresso pelo Enem, se ele tiver a nota do Enem, ou o vestibular do Univag normal. Se ele já for graduado, como o ouvinte nosso falou, já sou graduado, ele entra com a matrícula de graduado, ele não precisa fazer processo seletivo, é só trazer o diploma histórico dele de graduação e ele já ingressa. Você que está em um outro curso, uma outra instituição, também tem o processo de transferência externa também, que ele pode fazer a transferência. Além disso, nós temos o processo seletivo, né? Que é pelo Enem, mas pelo FIES. Sim. Né? O que nós temos de possibilidades? Nós temos uma série de benefícios e possibilidades financeiras, com bolsas, com parcelamento, onde você tem mais de 2 anos, 2 anos a mais para pagar o curso, então fica palatável, né? E com a melhor qualidade. Que maravilha. Agora, 15h50. Washington, está chegando a nossa hora? Carlos, obrigado. Volte sempre. Agradeço. Agradeço o convite. Flávio, que bom. Vão ter aqui. E vão ter novidade, viu? Depois que não tem uma reuniãozinha aqui, para a semana que vem já temos uma novidade importante, mas não vou contar já não. Não, isso aí. Muito bem, obrigado aos ouvintes e reforço o que o João disse. Se você está interessado em algum curso, fala aqui para a gente, que a gente até antecipa, tá? Porque a gente fez uma programação. Semana que vem é Ciências Contábeis. Né? Você tem alguém na família ou está interessado, não perca a próxima semana. Ciências Contábeis. Obrigado, um abraço. Maravilha.